Oi, gente, tudo bem? Continuemos hoje a falar sobre Lucrécio de Rerum Natura, primeiro livro que eu escolhi para o ano de 2025, 12 livros para 2025. Eu escolhi sempre, neste ano, obras da Antiguidade Greco-Romana. Lembrando que esse livro aqui, como eu falei no primeiro vídeo, ele foi escrito no século I a.C. Lucrécio nasceu em 94, 93 a.C. e suicidou-se em 55 a.C. No primeiro vídeo eu conto o que se sabe da vida deste filósofo. Segundo São Jerônimo, o Lucrécio, enlouqueceu por amor e nos intervalos de loucura, de insanidade, ele escrevia este poema e suicida-se aos 44 anos. Livro que influenciou tantos outros escritores, como Cícero, Virgílio, Ovídio, Estácio, e foi lido então por São Jerônimo. Esse livro ficou perdido, como eu falei, por mais de 1000 anos e só foi encontrado em 1417 pelo humanista Poggio Bracciolini, que tinha sido secretário do Papa João XXIII. Ele encontra esse livro perdido num mosteiro no interior da Germânia, da Alemanha. Essa edição aqui é da Autêntica Clássica, com tradução, notas importantíssimas do Rodrigo Tadeu Gonçalves, e esse livro aqui é de 2021. Leitura impressionante. Para mim foi uma releitura. Desde que eu li pela primeira vez, gostei demais. E estou trazendo aqui para vocês um estudo desta obra. Então vocês vejam que é bilíngue esta edição. No outro vídeo também, no primeiro vídeo, esse é o segundo, né? Eu comentei sobre a estrutura da obra. O Lucrécio divide esta obra em 6 livros. Cada livro com temas importantes para o pensamento ou para a teoria de Lucrécio, que ele resgata, então, o pensamento de Epicuro, o epicurismo, que a gente tem que viver o momento presente, que a morte não existe enquanto nós estamos vivos, quando nós morrermos, não verá mais morte, porque nós não seremos. A alma é mortal, junto com o corpo, tudo perece. Então, no primeiro livro, os princípios gerais da física de Lucrécio, nada vem do nada, nada vai para o nada, a matéria existe na forma de pequenas partículas, só que ele não usa a palavra átomo, mas é isso que tem, né, esses primórdios das coisas, e o espaço vazio, existe o inane, o vazio. O resto, né, é propriedade ou acidente de matéria ou vazio. No segundo livro, é a continuação da explicação da teoria de Lucrécio a partir do movimento. Ele fala do clinamen, que é o desvio da trajetória dos átomos, que dá origem às coisas. Então nós somos frutos deste desvio. E Lucrécio, gente, acreditava que existiam outros mundos como este, né, com toda essa estrutura aqui, na infinitude dos mundos. Ele acreditava nisso. O livro terceiro e o livro quarto são considerados o grande livro do poema. Aqui ele vai falar, então, no livro terceiro, do medo da morte, da natureza e estrutura da alma, e a própria natureza vai falar conosco numa belíssima admoestação que não precisamos ter medo da morte. Depois, no terceiro vídeo, eu quero ler alguns trechos, e esse eu vou ler para vocês. No livro quarto, ele vai discutir sobre sentimentos, sensações, sensibilidade, e vai falar da teoria dos simulacros. Os simulacros são imagens, películas que se desprendem da superfície das coisas de maneira ininterrupta e múltipla e atravessam o espaço e atingem nossos órgãos de sentido, principalmente a visão. Fala também aqui das funções do corpo em conexão com a psicologia, com a mente, né? Ele usa muito mente, ânimos, alma, ânima, alma, ânimos, mente ou espírito, né? Isso está localizado no peito, eu vou falar isso hoje. Ataca as paixões do amor, fala do amor eros e trata então dessas sensações. Livros 3 e 4, grande livro aí do poema, o coração pulsante desse poema. Livro 5, ele fala do nosso mundo, da astronomia, da Terra, da origem do universo, do homem, é uma antropologia lucreciana.
E o último livro é o livro sexto, Fenômenos Atmosféricos e Terrestres, ele fala disso, e um epílogo impressionante sobre uma peste que aconteceu em Atenas, lá no século V a.C., e esse episódio é narrado também por Tucídides na Guerra do Peloponeso. É interessante ele terminar o livro assim, parece uma coisa aleatória, mas não é. É um aviso para nós para dedicarmos-nos à filosofia de Epicuro, porque a morte existe, né? Tá aí sempre à espreita. E hoje, nesse segundo vídeo, eu quero comentar, então, algumas coisas desse livro que são, assim, impressionantes para o pensamento, né? Lembrando, então, que São Jerônimo e os padres parece que tinham essa desconfiança, né, do pensamento pagão. Depois que isso começou, né, a entrar aí nos estudos, e a De Rerum Natura, ela é um poema que provoca, né, porque ele fala principalmente dessa questão da mortalidade da alma. A alma é mortal. Ela não existiu antes, nem vai existir depois. E isso é um problema mesmo para a questão religiosa, né? E aqui nós temos essa estrutura épica do poema com um conteúdo filosófico em que não aparecem deuses, embora ele cite deuses, ele faz lá, aqui, né, uma invocação a Vênus, a deusa, a mãe terra. Ele fala de mitos, ele cita alguns trechos aí de Homero, mas não é que ele acredite nisso, né? A grande heroína aqui é a natureza das coisas. Como se dá isso aqui, né? Quais as origens disso aqui, da vida, de cada um de nós, das coisas? Como nós chegamos aqui? Qual o significado desse corpo dentro desse espaço e deste tempo, né? Qual a origem da consciência, da linguagem? Então, assim, aqui aparece para nós a filosofia epicurista numa releitura romana, antes de Cristo, né? Século I antes de Cristo. Lembrando que o Lucrécio morre em 55, bem próximo de Jesus, né? 55 antes de Cristo. Então, essa filosofia que estava forte lá em Roma. E aqui nós temos, neste poema, como fio condutor, a estrutura da realidade. Não é uma mitologia, não são os deuses, mas a realidade, a natureza, a estrutura da natureza. E ao longo dos seus 6 livros, o Lucrécio procura apresentar as doutrinas do atomismo de Demócrito e do materialismo radical. No caso aqui, né, do Epicuro. Aproveite que é isso que você tem da vida, né? Esse prazer de viver. O Leucipo também, gente, o Leucipo é um outro filósofo que também traz essa questão do materialismo radical. É um dos primeiros livros sobre ateísmo, uma obra filosófica importante sobre ateísmo, e esse texto aqui vão servir de base para todo esse pensamento, né, ateu aí, que sustenta uma ética do bem viver, que é a filosofia do Epicuro. Então seria interessante ter lido alguma coisa de Epicuro, mas eu vou trazer para o canal mais para frente, né? Viva bem o hoje. E me lembrou muito o livro do Eclesiastes, lá do Antigo Testamento, que tem influência epicurista, né? Lá o autor fala, olha, aproveite o vinho, goze da sua mulher, viva intensamente o hoje, porque é isso que você tem. Tudo passa, tudo é vaidade, tudo é ilusão. E lá no último capítulo tem metáforas impressionantes sobre a morte. Tem uma que fala que é como a corda do poço que arrebenta, né? Como o vaso que quebra, a chama que se apaga. Então houve aquele percurso de vida e acabou. Então o que tem é isso aqui, é essa vida, não tem nada depois, né? Lucrécio vai falar muito disso, esse medo da punição e o estrago que muitas vezes a religião faz com as pessoas, né? Ele vai citar aqui a morte da Ifigênia, que era filha do Agamenon. Agamenon era casado com Clitemnestra,
e em Argos, antes de ir para a Grécia, para Troia, para lutar junto com seu irmão Menelau e resgatar Helena, os ventos, né, não eram favoráveis, e aí pede-se que ele faça o sacrifício daquilo que era mais importante, né, da filha. Ele fala para a filha que ela vai casar com Aquiles, na verdade ele vai sacrificá-la, né? Sacrifica a filha em prol de uma viagem favorável para Troia. E aí, assim que ele sacrifica, os ventos, né, favorecem e ele vai para Troia lutar. 10 anos lutando lá, né? E depois nós temos o desenrolar de tudo isso, né? A Clitemnestra vai matar, né, na volta, quando ele retornar, o Agamenon. Então ele cita isso aqui, né? O estrago que essa religião faz, superstição. Então para que ficar com medo do Hades, do Tártaro, né? Do abismo infernal? Tudo acaba, ele diz, né? O grande objetivo da tranquilidade da alma aparece aqui, né? Da alma epicurista, é evitar qualquer tipo de perturbação. Então não se perturbe, não perturbe a sua alma. Busque a ataraxia, a ausência de perturbações, de medo, através do reconhecimento de que os medos que temos afetam a alma, como o medo da morte. A pessoa fica angustiada, né? Fica apavorada com isso. Ou o medo da punição depois da morte. Não são fundamentados numa física como esta apresentada no poema. Então não precisa ter medo, né? A física do Lucrécio diz: não tenha medo, não se permite aqui uma sobrevivência pós-morte das nossas estruturas ânima, alma e ânimos, espírito. Para Lucrécio, a ânima e ânimos são materiais, nascem e morrem com o corpo. Então isso aqui é muito lúcido, né? Então para que você ter medo? Se você vai morrer totalmente, né? A sua ânima, a sua alma e o seu ânimos, espírito ou mente, morrem com você. Aqui no livro 1, dos versos 102 ao 135, gente, ele vai falar desse medo da morte. Então ele diz, olha, e tu mesmo, para quem que ele está escrevendo isso? Para um amigo dele chamado Mêmio, que era um pretor, né, um comandante importante da época. Em 58 ele foi pretor antes de Cristo lá em Roma, e ele é como um leitor ideal, ao qual Lucrécio dirige o poema em várias passagens. Então ele representa, né, esse leitor que hoje também está diante do texto. Então ele diz, ó, e tu mesmo, Mêmio, sempre de nós afastar-te procuras, por teres sido vencido por terríveis ditos dos Vates. O Mêmio não estava mais convivendo com Lucrécio, fugindo das discussões filosóficas dos amigos, por dar crédito aos Vates, aos profetas, às superstições antigas. Então ele diz, ó, naturalmente, pois a ti são capazes de sonhos inventar, os Vates, né, os profetas, que podem verter da vida as razões aqui como causas. Quais as causas da vida, da natureza? E perturbar com temores todas as tuas fortunas, todo o seu destino, a sua vida. Claro, pois se vissem os homens um fim definido, as suas agruras, resistiriam de outra maneira às religiões e suportariam ameaças dos Vates. Vates, profetas, feiticeiros. Então, se os homens soubessem, né, a verdadeira causa da sua vida, não temeriam os Vates, os feiticeiros, profetas. Mas não há modo agora de resistir, e nem força, já que se deve temer as penas da morte, ao ignorar-se qual a natureza da alma. Então, se você ignora qual a natureza da alma, então você tem medo da morte. Se ela nasce ou se insinua naqueles que nascem, se ela já está eterna e vem para dentro de quem vai nascer, e ao mesmo tempo perece conosco levada da morte, ou se ela perece, se ela também morre, é o que ele acredita aqui, né? Ou se visita as trevas do Orco, o reino dos mortos, né? E as vastas lagoas, ou se insinue divinamente nas outras espécies, ou se a alma se encarna em outros seres.
Ele vai mostrando tudo isso, o que acontece com a alma, né? Tem a transmigração da alma, como o nosso Ênio cantou. Ênio é um poeta, gente, do século III a.C., que introduziu os versos hexâmetros datílicos em Roma, e são nesse estilo, e é nesse estilo que o Lucrécio escreve, segundo o texto, segundo a forma, né, que o Mêmio introduziu em Roma, que primeiro do ameno Helicon, Monte das Musas na Grécia, trouxe a nós a coroa com fronte perene. Então Ênio introduziu os versos hexâmetros datílicos em Roma e trouxe para nós a riqueza da Grécia, do Helicon grego, né? Que lhe tornara famoso entre todas as gentes da Itália. Então o Lucrécio vai usar a mesma estrutura dos poemas épicos introduzidos aqui em Roma pelo Ênio, que trouxe da Grécia toda essa estrutura. É dessa maneira que eu vou falar, ele diz para Mêmio, sobre a alma, sobre a natureza da alma, se ela perece ou se ela se encarna em outros seres, ou se ela já estava lá na eternidade, veio para nós. Essa questão da imortalidade da alma, ela entra em conflito com a questão da ressurreição, gente. Porque se a alma é imortal, então o que adianta ressuscitar? Jesus ressuscita a alma que morreu. Então, assim, morre, perece alma e corpo. Daí, se acontecer a ressurreição, que é o que nós cristãos acreditamos, aí sim, Jesus ressuscita a alma, né? É interessante pensar isso. Esse conflito, ele acontece no pensamento cristão, né? Se a alma é imortal, então ela já existia antes, vai existir depois, o que adianta ressuscitar? Mas Jesus ressuscita a alma que morre. Aqui, gente, tem uma passagem comovente. Como ele não conheceu Jesus, ele fala: ninguém jamais levantou do reino dos mortos. Acho que é no livro 3. Aí eu escrevi assim: ele não conheceu Jesus, né? Jesus levantou do reino dos mortos. Estou trazendo aqui o que o livro fala, e é interessante, né? Que Jesus ressuscita dos mortos. Mas Lucrécio não sabia disso ainda, né? Morreu 55 anos antes de Jesus nascer. Então ele vai colocar essa questão, né? Por que ter medo do Aqueronte, que é o rio, que o Caronte atravessa as almas para o reino do Orco, o reino infernal, né? O inferno, o Hades grego, né? Ou no semita, o Sheol. Então aqui ele fala, olha, ele até cita Homero. Vou ler mais um pouquinho. Ênio, contudo, explica, Ênio é o poeta que introduziu os versos dactílicos hexâmetros em Roma. Em seus versos eternos que existem templos ao longo do rio Aqueronte, lá no inferno, onde nem nossas almas nem nossos corpos permanecem, de fato, mas antes simulacros pálidos de admirável aspecto. Simulacros, lembra que eu falei disso? Ele vai comentar esse simulacro lá no livro 4. Simulacro são imagens, películas que se desprendem das coisas, dos nossos corpos e vêm até nós, principalmente pelo órgão do sentido, e no caso a visão. Então lá no Reino dos Mortos, segundo Ênio, tem templos onde estão os simulacros, como fantasmas mesmo dos nossos corpos, de admirável aspecto, estão lá. Donde para si de Homero, aí ele cita Homero mesmo, olha, sempre florente a imagem, lembra ter aparecido vertendo pranto salgado quando expunha em seus versos a natureza das coisas. Então o Homero também leva Ulisses para o reino dos mortos, né, lá na Odisseia. Então é isso que esse livro vai falar, né, gente? Assim, essa questão da alma, ela é mortal. Ânima, alma e ânimos, espírito ou mente, perecem com o corpo. Ele vai trazer isso em vários momentos do livro. Há qualquer pretensão de Lucrécio de explicar metafisicamente, ou melhor, não há pretensão de Lucrécio de explicar aqui metafisicamente o corpo e a alma. Mas ele explica o que acontece com o corpo e com a alma com base em princípios atomistas. Então, assim, é uma maneira mesmo metafísica de explicar, né? Então, tem sim
tem uma pretensão metafísica. Eu falei que não, mas tem. É uma pretensão metafísica de explicar o que acontece com o corpo e a alma. Se ele está falando de coisas além, então é metafísico, né? Sai do físico. Se ele está falando de ânima, porque a gente não pode pensar metafísica com questão de espiritualidade apenas, que é um dado importante da metafísica. Mas ele explica, sim, metafisicamente o que acontece com a alma, o espírito, a ânima, mas com base na filosofia atomista de Demócrito. Não com base aí na espiritualidade, né? Mas com base na matéria mesmo, nos átomos, que ele chama de sêmen das coisas, primórdios das coisas. Então ele pretende fazer isso metafisicamente, sim. E o livro vai dizer que o universo, então, ele é composto de matéria, formada a partir da junção, ele usa muito essa expressão aqui, né, da suma ou soma das coisas, que no sistema epicurista recebe a categoria de primórdios, primórdios das coisas, aquilo que é o menor elemento da realidade, e que no poema é chamado de semina rerum, semente das coisas, ou também corpora rerum, corpos das coisas, ou corpus primevos, corpos gerativos. Lucrécio nunca usa a palavra átomo, mas ele vai dizer que é o menor elemento da realidade. No caso, o universo é composto por matéria, que é formada, a matéria, por esses pequenos elementos, átomos, né? Ou semente das coisas, corpos das coisas, corpos gerativos. Mas ele não usa a palavra átomo, mas é isso, a matéria é formada por isso. Esses átomos se opõem ao vazio, o inane. Ao se juntarem, dão origem a todas as coisas que existem. Então há um desvio, esse desvio é chamado de clinamen, e esse desvio no movimento, no moto dos átomos, dão origem às coisas. Algumas características dessa física de Lucrécio. O espaço vazio é infinito. Assim como são infinitos os átomos, em número e não em forma. Os átomos não podem variar em forma, porque variariam em tamanho e não poderiam ser o mínimo sensível da matéria. Então eles variam em número, mas não em forma. Porque senão, né, eles não poderiam ser o mínimo sensível da matéria. Se os átomos são infinitos e o espaço é infinito, o universo é infinito. E por extensão, a quantidade de mundos que há neste universo é infinita. É aí que eu falei, não sei se foi nesse ou no outro vídeo, que o Lucrécio acredita, né, na existência de outros mundos com esta mesma estrutura. Então existe essa outra realidade, né, existe esse mundo aqui em outro lugar, vamos dizer assim, né? É infinito. Em Lucrécio não há possibilidade de criatividade prévia. Então não há criação prévia de um Deus que nos formou. Nada vem do nada, né? Isso ele coloca bem claro aí para nós. Então não há uma criação prévia e também não há livre arbítrio. Todas as coisas vêm ou deixam de ser por princípios atômicos aleatórios. Então não há livre arbítrio de um Deus que quis nos criar. Para Lucrécio, todas as coisas deixam de ser ou vêm a ser por princípios atômicos aleatórios. E aí entra de novo o clinamen. É um pequeno desvio quase imperceptível na trajetória dos átomos, que se dá em espaço e local incerto e é responsável pelos choques aleatórios entre os átomos, dando origem às coisas. Então, nesse movimento, há esse desvio quase imperceptível que vão provocar choques e dar origem às coisas. Muito interessante, né? Como que Lucrécio ficava pensando tudo isso, né? Ele é também um cientista, de certa maneira, né? Aqui fala que muito daquilo que se conhece hoje na ciência, né, na cosmologia, na física, na história, vem de Lucrécio.
Para Lucrécio, o medo da morte é a causa da grande angústia da humanidade. Fala isso várias vezes. E a angústia da nossa alma. Ao acreditarmos que nossa alma viveu antes de nós e viverá depois, e o que poderá acontecer com ela depois da nossa morte, no reino do Aqueronte, nos reinos subterrâneos, isso causa as preocupações e angústias interiores. Aí você fica com medo. E aí vem, no caso, a religião querendo, né, no caso, indicar o que você fazer para não entrar no reino da morte, no reino do inferno, né? Aquilo que você deve fazer. O Lucrécio fala, isso é inútil, porque a alma vai morrer junto com o corpo e o espírito e a mente, e é só isso que tem, né? O atomismo, o epicurismo. Aproveite só isso aqui. A eternidade que você tem é esta vida. Então ele fala da ânima e do ânimos. No caso aí a estrutura, né, do nosso ser. A ânima, ela está dissolvida por todo o corpo. A nossa ânima é o sistema nervoso periférico, vamos dizer assim. Está tudo aqui na ânima. E o ânimos, o espírito, a mente, é a parte central, mais condensada da ânima. E ela fica localizada no peito, né? A ânima, o ânimos. Ela é responsável por receber os estímulos afetados pela ânima. Então, a ânima dissolvida por todo o corpo. O ânimos, mente ou espírito no corpo, região central, a natureza, então, da nossa alma, né? Ânima e ânimos. E o ânimos, ele é responsável por receber os estímulos afetados pela ânima. A ânima provoca, né, os estímulos que o ânimos recebe. Ânima e ânimos, que estão nessa estrutura do nosso corpo, são materiais, perecíveis como o resto do corpo. Não poderiam existir antes de nós e nem depois. Então Lucrécio fala tudo isso pra gente nesse poema e nos provoca, né? Nos provoca muito ao retomar essa visão de Epicuro, né? Para ver o mundo, segundo Lucrécio, você precisa então de filosofia, precisa de arte. E esse poema de Lucrécio, ele é uma tradução de uma visão localizada, gente, no espaço e no tempo, em outro espaço e tempo, né? Lembrando aí que ele resgata Epicuro do século IV a.C. E aqui as energias éticas do poema sejam, né, a gente vê isso, né, aqui essa energia ética, ou as energias éticas do poema, elas são impulsionadas pelos problemas, então, de consciência, vulnerabilidade e morte. Então nós passamos por isso, né? Somos passíveis de tudo isso. Vão acontecer essas realidades com o nosso corpo, né? E é isso que Lucrécio deixa bem claro para nós. O ser humano perece, o corpo acaba, ânimos e alma e ânima também acabam. Alma e cosmos, pestes e sonhos, do micro ao macro, tudo parece estar incluído neste poema. Tudo para ser contemplado. E Lucrécio tem uma visão assim muito forte das coisas, né? Muito lúcida. E tudo aqui ele tenta também explicar. Afasta-se o sobrenatural, a transcendência, a superstição e os temores infundados. Os deuses são exilados pela força de uma indiferença retumbante. E o ser humano é posto em relação com as coisas da natureza não como uma completa exceção, mas como um copertencimento de ordem ontológica. Então nós pertencemos à natureza das coisas, né? Nós estamos aí dentro desta realidade. Nós fazemos parte desta realidade. Lucrécio ele foi lido e discutido. Embora o poema tenha ficado escondido durante mais de 1000 anos, mas os pensadores do século XVII
como Leibniz, Spinoza, mais à frente Nietzsche, Galileu Galilei, mais atrás, aí no século XVI, buscaram beber desta fonte, do De Rerum Natura, da importância deste poema. E aqui, né, os comentadores deste livro, e além do Rodrigo Tadeu Gonçalves, nós temos textos aqui também do Lucas Lazzaretti, diz, né, se nós hoje nos sentimos invadidos pela vontade de ler ou reler o De Rerum Natura, como aconteceu comigo, né, eu já tinha lido esse texto e eu coloquei em janeiro um livro que eu havia lido. Isso se deve certamente à beleza ímpar do texto. É um texto belíssimo, rico, mas também é devido ao chamado da nossa própria época, que a gente muitas vezes não pensa no sentido das coisas, né? O que nós estamos fazendo aqui, quem somos nós, né? Qual a realidade de tudo isso, né, das coisas? Apenas esta riqueza, essa magnitude do poema é capaz de um convite tão claro para a filosofia, enquanto a potência de um filosofar, a gente começa a filosofar, a pensar na vida, na morte, né? Não convém ignorá-lo. Não podemos ignorar um texto como este de Lucrécio. Uma outra passagem aqui das orelhas do livro, né, escrita por Gabriele Cornelli, sobre a natureza das coisas. É o poema que você quer ter em mãos em todos os invernos da vida. Você à beira de uma lareira, tomando um vinho, lendo esse poema. Um livro para o momento exato, em que somos obrigados a enfrentar o terror de bêbado, do qual nos lembra a poesia de Eugênio Montale. O medo de olhar para como as coisas realmente são, com crueza e coragem. E muitas vezes nós temos medo disso, né? De olhar para as coisas como elas realmente são. A coragem que nos liberta para confrontar nossos mitos pessoais e coletivos. Nossa história de percepções e ideias sobre o mundo, frequentemente marcadas por medos e quimeras, habilmente construídas para fugirmos do movimento incessante de uma natureza que segue seu curso gloriosamente impertérrita, ignara das vaidades humanas. A natureza continua, por mais que nos aferramos aos nossos mitos, aos nossos medos, a natureza continua. E o poema nos convida a olhar para a natureza com coragem, como ela diz aqui, né? Sem medo, com crueza, com lucidez. Eu penso que ler Lucrécio é necessário ter essa coragem para olharmos o que é a vida, né? Quem nós somos, por que estamos aqui, né? Gente, eu amei esse livro, eu amei, e por isso que eu estou trazendo aqui em 3 vídeos para vocês um pouquinho da riqueza desse texto. Eu vou terminar hoje com o finalzinho aqui do livro 1, em que Lucrécio faz uma conclusão, dizendo que vai acender a luz da inteligência em Mêmio, em meio às trevas da ignorância. O Lucrécio quer acender em nós a luz da inteligência. É o finalzinho mesmo. Essas coisas conhecerás com pequenos esforços, né? Essa questão aí da mortalidade da alma, de não ter medo do pós-morte, né? Pois uma coisa após outra clareia, e nem noite escura arrancará o caminho de ti, impedindo que escrutes ou perscrutes a natureza. Assim iluminam as coisas às coisas. Então é só estudando aos poucos, lendo, refletindo um livro como esse, De Rerum Natura,
é que as coisas vão se iluminando em nós, que as coisas vão se clareando, e o leitor lúcido não se perde no caminho, né? Deixa-se iluminar. Então é isso, gente. Segundo vídeo que trata do poema, né? O que esse poema trata. No terceiro e último vídeo, que eu vou publicar logo em seguida, sobre esse primeiro livro aí, dos 12 livros para 2025, serão trechos do livro que eu quero ler e comentar com vocês, ou para vocês, né? Até o próximo vídeo, um abraço e tchau!